gente, tudo bem? Como vocês estão? Também estou aqui nessa empreitada do YouTube, tentando me encaixar em algum lugar do mundo. Não sei se você se sente assim, mas hoje eu quero falar com vocês sobre a minha decisão de estar saindo do Instagram. Não vou dizer que nesse exato momento é definitivo e que eu já vou fazer isso imediatamente, mas de uns dias pra cá eu tenho diminuído bastante a frequência, tem ficado cada vez mais espaçadas as minhas publicações. E já ouvi outras pessoas falando sobre a decisão de ter saído do Instagram. E eu fico me perguntando, mas por que o Instagram, afinal de contas? Eu acredito que é porque a maior parte do tempo, todos nós estamos ali, de alguma forma observando alguma coisa. E algo que eu me percebi fazendo no Instagram foi o quê? Foi salvando muitas publicações. Gente, salvando tanto dentro de uma conversa do direct, de um antigo perfil meu, quanto salvando nos salvos, que eles vão lá para aquelas pastinhas que a gente pode colocar dentro de pastas e dar nome para cada uma delas, quanto eu tava republicando, né? Republicando com aquela setinha de vai e vem. Por quê? Pra mim não perder essas coisas, porque de certa forma me serviam de inspirações também, para que eu pudesse criar os meus próprios conteúdos. Porque todo mundo sabe, para você criar conteúdo hoje, basicamente, não é fazer algo do zero. Amém? A não ser que você consiga. Mas você sempre tá ali se inspirando com pessoas que estão fazendo o mesmo que você está fazendo, a fim de que você tenha novos insights, né? Que você consiga desenvolver novas coisas a partir daquelas inspirações. Então eu tava fazendo muito isso. E aí eu percebi que eu tava salvando muitas coisas e fazendo quase nada. Então eu gastava muito tempo caçando inspirações e não aplicando isso. E aí eu fui sentindo assim, me sentindo estafada. Estafada igual quem come demais, fica muito cheio, não tá aguentando mais comer e fica tentando enfiar mais coisas pra dentro. Então assim, eu fui me sentindo nesse desgaste, nessa... E aí eu tô assim, decidida a dar esse passo. E por que eu ainda não decidi? Eu não decidi por quê? Porque o meu Instagram é voltado mais pro profissional, para aquilo que eu faço. E eu lembro que até na última aula que eu tive com a minha professora, ela falou pra gente, pra turma, que por que nós não investíamos no YouTube? Por que a gente não criava um canal no YouTube e começava a publicar o nosso conhecimento ali? Eu sou da área de análise de perfil comportamental, na área de desenvolvimento humano. Então, fora das plataformas, fora do digital, eu já ajudo muitas pessoas no desenvolvimento pessoal delas. Então, por que não vir pra cá e compartilhar aquilo que eu tenho feito? Eu sou cristã, né? Eu caminho com Jesus Cristo. Esse aqui é um planozinho de leitura anual que estava aqui em cima. E eu ajudo as pessoas especificamente nesse contexto cristão, de caminhar com a igreja, com o corpo, de estar ali alinhado com a palavra de Deus. Então, o meu papel em auxiliar as pessoas nesse trabalho de desenvolvimento humano é mais específico. Ajudo também algumas mulheres na área financeira também. E fiquei pensando, podia vir para o YouTube e ajudar, né, as pessoas. E tô nesse impasse. Eu não sei se vocês se sentem assim. Aqui tá sendo literalmente um desabafo. Eu não tô me sentindo bem, não tô me sentindo contente, não tô me sentindo feliz em estar no Instagram. A sensação que eu tenho foi a mesma que eu senti anos atrás a respeito do Facebook. Foi uma plataforma que ficou extremamente defasada, sem propósito algum. E eu tô vendo o mesmo ritmo no Instagram. É o mesmo, muito do mesmo, sabe? Você entra, não tem basicamente nada novo. E, enfim, e vou me cansando. Quando eu penso assim, eu preciso entrar no Instagram, eu preciso olhar o direct, eu preciso postar alguma coisa, eu fico cansada. A minha mente está cansada. E eu acredito que tem muita gente sentindo isso. Muita gente nesse mesmo movimento, sabe? De tentar fazer algo, tentar entender aquele algoritmo que hoje você entende uma coisa do algoritmo, amanhã ele já muda, e aí você tem que correr atrás dessa nova informação. E assim, a gente fica preso, sabe? Parece que a gente tá igual o hamster, só rodando no mesmo lugar. E aí, pra mim, isso é um movimento sem propósito. Se você tá rodando no mesmo lugar e isso não tá te levando para um novo lugar, é um movimento sem propósito. Você tá se desgastando, você tá se esforçando e nada está acontecendo. Então, pra mim, não faz sentido mais. Eu realmente... tô assim, de saco cheio. Eu estou de saco cheio do Instagram. É isso, essa é a verdade. Tô desabafando aqui pra vocês. Essa noite eu orei ao Senhor. Basicamente, minha oração toda foi um choro. Falei algumas coisas, botei algumas coisas pra fora, mas depois chorei muito. E eu tenho perguntado pro Senhor, Deus, o YouTube é pra mim? Eu consigo fazer isso? Eu consigo ajudar as pessoas através dessa plataforma? Eu consigo vir aqui, abrir meu coração, sem máscara, sendo eu mesma? Eu acabei de chegar da minha aula de inglês, por isso que eu tô assim, por isso que eu tô arrumadinha, porque um dos grandes empecilhos para a maioria das pessoas é realmente você acordar para gravar e você primeiro ter que se montar para fazer isso. Eu sei que não é fácil, eu sei que é um momento desgastante, é um momento que a preguiça fala mais alto do que a força de vontade. Então não tô fazendo nada de muito extraordinário para poder passar o meu dia a dia até mais confortável também. E como hoje eu tinha que ir pro inglês, eu aproveitei que precisei me arrumar para estar aqui e gravando para vocês também.
tudo pra mim é uma novidade aqui no YouTube. Muito provavelmente esse vídeo vai alcançar você que também tá começando, que tá dando esse passo aqui. E se você caminha com o Senhor Jesus, se você tem buscado em Deus uma resposta, e isso tem queimado no seu coração, porque a impressão que eu tenho dentro de mim é como se eu estivesse perdendo tempo em não vir pro YouTube e começar. E aí eu fico nessa de ficar perguntando pra Deus, Senhor, é isso? É isso? Eu vou transicionar? Só tá me mudando de lugar? É pra me sair do Instagram? Não tá dando certo? O YouTube realmente é mais amplo? Eu vou conseguir me movimentar aqui com edição, sem edição? Sabe? Sendo quem eu sou, na minha essência, eu sou essa pessoa aqui que vocês estão vendo, gente. Às vezes eu sou mais assim, hoje, enfim. E pra que esse vídeo não fique só minhas lamúrias, só eu aqui desabafando que eu aguento mais o Instagram, eu vou compartilhar uma palavra com vocês, que já tem 2 dias que eu tô meditando nela, e eu acredito que eu vou continuar meditando nessa palavra, porque eu realmente quero entender. Eu quero entender, não é como se eu não compreendesse o que tá escrito, eu quero entender realmente. Olha, gente, uma mosca aqui, santo pai eterno, misericórdia. Não sei, talvez acho que vai dar até pra passar a bicha, ver a bicha passando por aqui. Que tá lá em Deuteronômio 28, a partir do capítulo 1, a partir do versículo 1, e vai até o versículo 14. E na minha Bíblia tem um título que diz assim: As bênçãos sobre os obedientes. E diz: Se fielmente obedeceres a palavra do Senhor, teu Deus, tendo o zelo de seguir todos os seus mandamentos que neste dia te ordeno, Yahvé, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Eterno, teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas essas bênçãos. Aí tem 2 pontos. Bendito serás na tua cidade, bendito serás no campo. Bendito os filhos do teu ventre, como igualmente as colheitas da tua terra, os bezerros e os cordeiros dos teus rebanhos. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará com que sejas derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho partirão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor enviará bênçãos aos teus celeiros, bem como a todo o trabalho realizado pelas tuas mãos. E Yahvé, o teu Deus, te abençoará ricamente na boa terra que te concede. E Yahvé fará de ti o seu povo santo, exatamente como te prometeu sob juramento. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor, o teu Deus, e andares nos seus caminhos, então todos os povos da terra verão que és abençoado e protegido pelo nome de Yahvé, e terão pavor de ti. O Senhor te concederá grande prosperidade no fruto saudável do teu ventre, nas muitas crias dos teus rebanhos e nas colheitas abundantes da tua terra generosa, nesta terra que o Eterno, sob juramento, a teus pais prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor fará de ti a cabeça das nações e não a cauda. Se obedeceres aos mandamentos de Yahvé, o teu Deus, que neste dia te ordeno, para os guardar e cumprir, sendo assim, estarás sempre por cima, nunca por baixo. Portanto, não te desviarás nem para a direita, nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje te ordeno, a fim de seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Amém. Tem 2 dias que eu leio esse texto, gente, e eu fico vendo. Para que tudo isso aconteça, uma coisa apenas é necessária: obediência. Obediência. É por isso que eu quero entender o que Deus quer de mim. Porque você pensa assim, mas eu não tenho gado, eu não tenho rebanhos, mas eu não tenho terras e plantações. Só que, para os nossos dias, nós podemos observar isso aqui como o quê? O nosso emprego, a nossa casa, os nossos filhos, o nosso ministério, as pessoas que o Senhor tem confiado a nós para que a gente possa cuidar. Então, quando nós olhamos para as bênçãos dos tempos antigos, a gente pode pensar que nós temos o trabalho das nossas mãos, nós fazemos algumas coisas. E lá em Colossenses 3:23, o Senhor vai dizer através da boca de Paulo que tudo quanto fizerdes, fazer de todo o coração, como que para o Senhor e não para homens. E em João 14:21 vai dizer: aquele que tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que verdadeiramente me ama. Então, ou os que guardam os meus mandamentos, esse é o que me ama. Enfim, é o mesmo princípio na antiga aliança e na nova aliança. Ainda que a gente não ache descrito dessa maneira no Novo Testamento, nós podemos ver que bem-aventurados aqueles que perseverarem até o fim, bem-aventurados aqueles que guardarem as palavras dessa profecia, bem-aventurados aqueles que leem essas palavras, bem-aventurados aqueles que ouvem, né? Aqueles que guardam, aqueles que obedecem. Por diversas vezes no Novo Testamento é falado sobre as bênçãos, né? Que hoje nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo e que nós já tomamos posse das promessas do Senhor, porque já foi liberado, já está acessível, nós temos apenas que tomar posse delas. Então, por mais que o Antigo Testamento seja um livro para a gente observar o que aconteceu nos tempos antigos e como que aqueles homens e mulheres eles foram abençoados apenas por obedecerem, caminharem com o Senhor, nos nossos dias é da mesma maneira. Nós podemos caminhar com o Senhor em cima da sua palavra, guardando seus mandamentos. O guardar, que a Bíblia se refere, quando nós vamos pesquisar nos originais, do hebraico, do grego e do aramaico, esse guardar é o quê? É se lembrar, é você obedecer, é você ler
guardar e lembrar, né? É essa coisa internalizada, é estar dentro de você, para que você possa caminhar em cima dessa verdade na prática diária do dia a dia. Então, guardar não é, eu vou ter uma Bíblia, vou guardar minha Bíblia dentro de casa, ou então vou deixar aberto um salmo aqui, tô guardando a palavra do Senhor. Mas você sabe o que está escrito aqui? Você tem meditado de Gênesis a Apocalipse no que diz as letras dessa profecia, onde muitas coisas já se cumpriram, muitas coisas estão se cumprindo e muitas ainda irão se cumprir. Então, como que nós revelamos ao Senhor Jesus aquilo que Ele nos pede? Praticando, obedecendo, guardando, observando. Eu gosto muito do Salmo 119, porque ele tem 150 versículos que eles basicamente dizem a mesma coisa, sobre guardar, obedecer, amar, meditar, sabe? Realmente se você está ali mergulhando fundo. Gente, como essa Bíblia é nova, eu fico apanhando, né? Pra poder abrir. Ó, abri bem em cima. Eita, aleluia. No Salmo aqui, 119. Eita, glória a Deus. Então, ó, bem-aventurados aqueles cujos caminhos são íntegros e que vivem de acordo com a lei do Eterno. Então, assim, viver de acordo com a lei do Eterno, de acordo com essa lei. Toda a Bíblia é a lei do Senhor hoje, né? O Antigo Testamento para que nós observemos e possamos aprender com os erros, com os acertos. E a nova aliança para que a gente viva de acordo com o que está escrito no Novo Testamento. Então, eu amo o Salmo 119 por isso, né? Como pode um jovem conservar puro o seu caminho, vivendo de acordo com a tua palavra? Tudo converge para a palavra de Deus. Por quê? Porque como em 1 João vai dizer que o verbo se fez carne e andou entre nós, o verbo é a palavra de Deus. Jesus é a palavra, ele é o verbo. Então, quando eu pego a palavra, eu medito na palavra, eu guardo a palavra, eu pratico a palavra, é como se eu estivesse pegando Jesus, ouvindo Jesus, recebendo Jesus, guardando Jesus, obedecendo a Jesus e caminhando como ele caminhou. Então, sem a palavra, sem bênçãos. Sem obediência, sem bênçãos. E se você continuar ali, o capítulo 28 de Deuteronômio, logo em seguida, no versículo 15, vai dizer as maldições da desobediência. Então, o que muitas pessoas falam assim, eu tô vivendo assim por causa dos pecados dos meus pais, eu tô vivendo desse jeito porque eu fui amaldiçoada, a minha família foi amaldiçoada, porque meu pai passou por isso, minha mãe passou por isso, meu irmão passou por isso, meu tio passou por isso, meu avô passou por isso, e você continua acreditando que isso é uma maldição hereditária, você mesmo tá se impedindo de enxergar o óbvio. Não é uma maldição hereditária, é uma sucessão de desobediência. O avô desobedeceu, o pai desobedeceu, o filho desobedeceu, o neto segue desobedecendo, o filho do filho vai continuar desobedecendo. E se alguém não decidir em algum momento, não, gente, vamos parar com esse negócio aí. Vai todo mundo morrer de cirrose? Não, eu não vou morrer de cirrose, porque eu não vou beber. Eu não vou me embriagar, porque a embriaguez é pecado. Então, eu não tô falando sobre não beber bebida alcoólica. Se você consegue beber e não se embriagar, amém, glória a Deus, aleluia. Porque tudo que você fizer, você deve fazer pra glória de Deus. Então, se você não se embriaga, se você consegue tomar um cálice de vinho e não subir pra sua cabeça e você não mudar por causa do álcool, amém, glória a Deus. Sinta-se em paz. Se a sua mente não te condena, fique em paz. Mas, se a família toda vem cometendo o mesmo pecado durante anos e anos e anos e anos e anos, e você, é uma maldição hereditária, é uma maldição hereditária, e não, isso tem que ser quebrado. Aí vai na libertação, vai na cura, vai na oração, aí é no nome de Jesus, é no sangue de Jesus, e nada muda, porque a obediência é uma atitude, a desobediência também é uma atitude, só que negativa. Então, você não precisa que alguém ponha as mãos na sua cabeça e fale assim, seja liberto em nome de Jesus desse pecado da imoralidade sexual, seja liberto de não sei o quê. Se você decidir que você não vai mudar, se quando você sair daquele movimento, você chegar na sua casa e você acabar caindo nessa tentação novamente, foi uma decisão, foi uma escolha. Isso não é uma maldição que está te seguindo. É você mesmo que está entrando neste lugar. Por que que acontece o oposto? Uma família toda caminhou com o Senhor, foi caminhando com o Senhor, foi caminhando com o Senhor. Não tinha ali essa loucura de pecado, né? As pessoas não estavam morrendo por causa de pecados que elas estavam cometendo. Mas aí nasce uma pessoa nessa família, e essa família é a famosa ovelha negra. Ele herdou de quem essa maldição hereditária? Se todo mundo pra trás era abençoado. Foi uma escolha que ele decidiu. Não vou seguir o passo do meu avô, que era pastor, não vou seguir o passo do meu pai, que era servo, que era diácono, não vou seguir o passo da minha mãe, que era uma mulher de oração, eu não vou seguir o passo da minha irmã, que era missionária. Você entende? Isso não é uma maldição. Isso é você fazendo escolhas. E é isso. Da mesma forma, voltando pro lance do Instagram. Por que eu quero sair do Instagram? É isso que eu tenho que avaliar. A minha permanência no Instagram tá me impedindo de buscar a Deus? A minha permanência no Instagram está glorificando ao Senhor? Aquilo que eu estou fazendo está agradando o coração de Deus? Por que eu estou me sentindo estafada? Por que eu não estou me sentindo satisfeita e não estou tendo contentamento em estar naquela plataforma? O que está acontecendo? Ela está me levando a pecar? Está me afastando dos caminhos do Senhor? O tempo que eu passo no Instagram está superando o tempo que eu passo com a palavra? Então, eu tenho que olhar para dentro de mim, para o meu coração e começar a conversar com o Senhor a respeito disso. Por que, Deus? E por que o YouTube? A minha intenção aqui é única e exclusivamente ganhar seguidores, monetizar, ficar conhecida, ter o meu nome assim notório em todos os lugares, começar a fazer entrevistas por aí, até mesmo em canais de renome. Enfim, quais são as verdadeiras intenções? Por exemplo, se eu falasse pra vocês que, eu não quero
milhares de seguidores, eu não quero monetizar pelo YouTube. Gente, vocês iam pausar aqui agora, sair desse vídeo e falar, né, tá logo, essa doida. Por quê? A plataforma, o YouTube, ele nos recompensa pelo nosso trabalho. Então, todas as vezes que você vem aqui, você posta um vídeo, você compartilha uma mensagem, você compartilha um conhecimento, você faz aqui um vlog, o seu diário pessoal, você compartilha a sua rotina do dia a dia, suas corridas, academia, alimentação, você ensina algo pra alguém, o YouTube, ele entende que você tá cooperando com a plataforma. E assim você é abençoado, assim você é recompensado, né? E a palavra de Deus vai dizer que o trabalhador, ele é digno do seu salário. Se a plataforma se transforma num meio de trabalho, você merece receber por aquilo que você está fazendo. Mas, para nós que caminhamos com o Senhor Jesus, esse não é o fim. Não é o objetivo final. É isso que eu quero ter muito em mente. Eu não quero estar vindo aqui pedindo para que você deixe o seu like, para que deixe o seu comentário, para que você me siga, apenas com a intenção de que eu consiga bater todas as minhas métricas dentro do YouTube, para que eu consiga ser recompensada financeiramente, né? Para que eu monetize aqui. Mas eu quero que, de alguma forma, aquilo que eu tenho compartilhado, aquilo que eu tenho sentido no meu coração, realmente faça sentido e realmente agregue valor. Sabe? Se você também está se sentindo estafado, se você também está sentindo que, tô tão de saco cheio, quer saber? Eu não tô interessado nem no YouTube, nem no TikTok, nem no Instagram, nem no Facebook, nem em nenhuma outra plataforma que tem por aí. Amém. Talvez seja um tempo que o Senhor esteja te chamando, sabe? Só pra ser você e Ele. Tá? Não é pra estar em lugar nenhum, não é pra se expor, não é pra, sabe? É um tempo, assim, de secreto absoluto, né? Por exemplo, eu tô lendo o livro Mulheres do Secreto. E, nossa, muitas coisas falou. Só de lembrar aqui eu já vou ficando emocionada. Porque eu já saí da minha cidade natal, e vim pra Palmas Tocantins exatamente porque foi um novo tempo, um ciclo que se encerrou lá pra iniciar um outro aqui. E eu numa angústia, gente, que eu não sei explicar, sabe? Eu não sei explicar, eu fico tentando achar a raiz da angústia, do porquê que eu tô sentindo isso. Mas todas as vezes que eu me sentia angustiado desse jeito, eu sabia que o Senhor ia fazer algo. Que eu tava passando por um processo de transição e primeiro eu precisava passar pelo meu vale. E ontem eu lendo no livro Mulheres do Secreto, a Viviane Martinello, ela deu uma referência sobre Davi na caverna de Adulão. E eu nunca tinha reparado na história, já li sobre esse processo de Davi, mas quando Davi estava na caverna de Adulão, 400 homens foram para esse lugar. Quando eles ficaram sabendo que o Davi, que tinha sido ungido rei, estava dentro daquela caverna, alguns dos homens que conheciam Davi foram para lá. E eram homens que não tinham nada. Eles não tinham nome, eles não tinham recursos, eles estavam numa situação muito semelhante à de Davi. Eles não eram conhecidos, eles não eram homens valentes, só que Davi tinha algo para compartilhar. Davi tinha sido forjado atrás das malhadas, quando ninguém conhecia ele, quando ninguém sabia quem ele era, nem a família de Davi sabia quem ele era. Eu não consigo, gente. A minha caminhada com Jesus é marcada por lágrimas e choro. Então, ninguém sabia quem Davi era. Até o profeta Samuel, quando foi na casa do pai, né, de Davi, para poder ungir o novo rei, ele olhou para todos os irmãos de Davi e pensou, certamente é um desses, porque são bonitos, são altos, são fortes, são guerreiros. Então o Senhor falou para Samuel, não é nenhum desses. Mande chamar o outro filho. E aí foi quando a família se lembrou, é verdade, temos um outro filho aqui. E muitas das vezes a gente se sente assim, a gente se sente que nós somos os filhos esquecidos, aqueles que estão atrás das malhadas. Mas eu sempre falo pro Senhor, Deus, me deixa aqui atrás das malhadas. E eu sei que essa fala minha é eu tentando fugir daquilo que Deus tem pra mim. É tentando ficar confortável nesse lugar onde eu tenho que lutar com ursos e leões. Matando um leão por dia. E é isso, é entender em Deus. Porque no livro a Viviane Martinello falou sobre isso e ela disse, você precisa entender o que Deus tá fazendo nesse tempo, de onde Ele tá querendo te tirar. E aí isso ficou muito forte no meu coração. Será que é do Instagram que o Senhor tá querendo me tirar? E aí ela disse também, e entender pra onde Ele tá querendo te levar. Será que o YouTube é o lugar onde o Senhor tá querendo me pôr, me colocar? Ou será que o meu tempo aqui, em Palmas Tocantins, está se encerrando? Eu vou compartilhar com vocês depois o meu testemunho de como eu saí da minha terra, da casa dos meus pais, e vim pra esse lugar. Foi muito forte, teve várias etapas para que isso se cumprisse de fato. E eu acredito que o Senhor, Ele trabalha em tempos, dentro de tempos e tempos. E foi o que aconteceu comigo. E eu tenho vivido em cima dessa palavra desde 2023, quando me mudei pra Palmas. E eu não tinha nada, gente. E como vocês podem ver, hoje eu tenho aqui um sofá. Não é um sofá novo da loja, mas eu comprei ele na OLX e eu vi o Senhor fazendo. Quando eu postar o meu vídeo do meu testemunho, vocês vão entender de onde que esse sofá veio, como que ele veio, de que maneira ele chegou até aqui. E todas as outras coisas. Todas as outras coisas. E é isso. Até a minha costela de Adão, gente, que eu paguei R$45, eu vi que foi uma oportunidade, uma porta que o Senhor abriu pra que eu adquirisse, porque o Senhor sabia o tanto que eu queria, e eu falo com ela, né, o tanto que ela tá linda, maravilhosa, e tá se multiplicando, já tá abençoando a vida de outras pessoas. E de graça, porque o Senhor me abençoou com ela, ainda que eu tenha pago, mas foi com o salário que eu recebo, do emprego que o Senhor me deu. Então, quando eu tiro mudas e eu faço novas mudas, eu não vendo, eu dou. Eu abençoo a vida de alguém que quer tanto, assim como eu queria um dia. E eu acredito que a nossa vida, ela deve ser marcada pela abundante generosidade
que nós carregamos, seja em abraçar diversas pessoas quando a gente passa, seja em abrir um sorriso na rua quando você cruza com alguém, seja você pagando por algo e repartindo isso com alguém, seja você ofertando dinheiro na vida das pessoas ou do seu ministério, abençoando o lugar que você também usufrui. Enfim, uma vida generosa e abundante. E é por isso que eu tô aqui no YouTube, para poder derramar, né, do meu conhecimento, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, para que vocês também sejam alcançados e abençoados nesse tempo. Então vamos avançar, vamos entender o que o Senhor quer de nós, né? Seja com júbilo ou com lágrimas, porque aqueles que com lágrimas plantam, com júbilo de alegria colherão. E é isso, gente, que Jesus os abençoe muito, se fez sentido pra vocês. Se vocês gostaram, assim, desse jeito mais espontâneo, meio assim, né, sem roteiro nenhum, não tenho nada aqui, gente, tem uma Bíblia, tenho aqui o meu plano de leitura, e não tem outras coisas aqui, não tem um computador aqui, não tem um notebook aqui, tem uma mesa só, não tenho... Eu tô falando da minha cabeça que tá vindo, e não sei se tá fazendo sentido pra vocês, mas amém, glória a Deus. Deixa eu colocar meu óculos, que eu não tô nem enxergando direito mais aqui na câmera. É isso, vamos avançar, e eu vou tentar manter a constância aqui. E se vocês gostaram, se querem saber mais sobre análise de perfil comportamental, principalmente na área financeira, que é a área que eu estou caminhando em cima, ai Jesus, e sobre Jesus, acima de todas as coisas, me segue, que eu quero impartir o que o Senhor tem impartido comigo também, né, multiplicar o que do céu está sendo me dado, em nome de Jesus.